Alices, apenas Carlices. Vocês me pediram. Então tá, postei. Olá, mulherada! Vim eu aqui no Dia das Mulheres, na pausa do trabalho, porque eu já tentei postar esse vídeo, postar não, gravar esse vídeo acho que umas 3, 4 vezes de manhãzinha quando acordei, toda inspirada, e não deu. Não sei se vou postar hoje também, mas enfim, não veio ao caso, né? Eu quero falar com vocês sobre algumas questões, sim, do feminino, das mulheres, né? De estar onde quer, fazer o que quer, ter a liberdade. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre mim. Porque essa liberdade não é tanto conquistada pela mulher, ela é conquistada pela pessoa, né? Ser mulher é uma característica da pessoa. E dentro dessas características, quanto mais você entende as suas características, o seu funcionamento, mais livre você se torna. E aí eu estava toda inspirada, cedinho, já às 6 horas da manhã, com o terreno, que rocei, que limpei, que fiz e acontecia aqui, e que fazia muito tempo que eu não fazia isso. Porque eu estava dedicando muito da minha energia para fora, para outros lugares. E não que foi ruim, não. Foi uma experiência, claro, foi ótimo, cresci muito ali, mas eu precisei enxergar o momento que eu não tinha mais espaço para crescer naquele sistema e dizer assim, tá, então vamos pausar aqui não é o meu lugar nesse momento, outras pessoas podem crescer aqui, eu vou dar espaço para outras pessoas e vou crescer de novo lá no meu espacinho que eu acabei abandonando para poder fazer o que eu tinha que fazer fora, né? Precisava fazer? Precisava. Foi tempo perdido? Foi investimento errado? Não, tudo certo, foi tudo suave, tudo tranquilo, tudo, né, como tinha que ser. Mas agora eu precisava muito cuidar do meu espaço, muito. E assim, eu funciono da seguinte forma: para cuidar do meu espaço, eu preciso pelo menos de 3 dias no meu espaço, sem muito contato, sabe? Pouca internet, respondendo só o estritamente necessário. E olhe lá ainda, porque geralmente eu aviso antes as pessoas, né? Meus filhos e tal, que precisam saber. Né? A mãe não deu notícia que aconteceu, então eles já me conhecem, eles sabem que eu dou uma sumida, né? Desconecto do mundo de fora. Por quê? Porque para eu funcionar, eu preciso do tempo de descanso, do tempo de trabalho e do tempo de ócio criativo, de contemplação, de sentir, de me conectar com as coisas. Eu tenho muita energia para fazer, mas eu preciso estar inspirada para fazer. E essa inspiração, ela não vem só assim, se eu fizer fica pronto, com palavras. Eu tenho que vivenciar isso. E para vivenciar isso, eu preciso de tempo sentada no terreno, olhando para as coisas, criando na minha cabeça conexões com essas coisas, sentindo, contemplando, né? E aí, quando eu faço isso, as coisas começam a ir para os seus lugares. Não é coisas que são daqui, do próprio lugar, do próprio terreno, e que eu não percebia que eu tinha esse recurso, e de repente eu percebo e uso, encaixo e tudo flui. Né? Tudo acaba funcionando. Depois eu vou postar junto com o vídeo algumas fotos do antes, do depois, do que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, para vocês entenderem, tá? Até, por sinal, eu nem ia fazer uma limpeza e tirar um pé de hora pro nobis que eu plantei muito perto da mata. Na época achei, aqui no cantinho ele não vai incomodar. E bem no fim, que eu fiquei esse tempo todo distante, né, dos cuidados aqui com a casa, com o terreno. O que aconteceu? O pé de hora pro nobis estava indo lá para a mata. Então é responsabilidade minha, eu não posso deixar ela invadir, né? Aí eu estava limpando lá e agora fiz uma pausa. Tem um bichinho aqui no meu braço. Postando isso, vocês vão entender que a gente precisa saber como a gente funciona. Né? A gente precisa entender o que a gente necessita, quais as nossas necessidades para conseguir fazer o que a gente precisa fazer, para poder criar, para poder existir no mundo, para poder deixar a nossa marquinha de forma positiva no mundo e não aquela marquinha de sobrevivente que às vezes não tem energia nem tempo para se responsabilizar pelas próprias coisas, né? Então,
a minha marca, né, da Hora Pronobis de repente invadindo e estragando a mata ali, não era legal, né? Eu precisava me responsabilizar por isso. Mas a gente não se responsabiliza nem por um papel de bala, né? Joga no chão. E precisa. A mata ali tá cheia de lixo, cheia, que vem vizinho aqui jogar. E as pessoas têm essa cultura de jogar lixo ali no mato, que eu não entendo por quê, porque essa rua aqui é uma subida. E o lixeiro passa 3 vezes por semana e mais uma vez ainda o lixo reciclável. O que a pessoa vem jogar aqui? Né? Então não faz sentido. Aí até gostaria, assim, ainda de fazer um projeto, ir na prefeitura, fazer as podas das árvores que tem que fazer aqui, fazer esse ambiente ficar melhor, porque tem crianças na rua para brincarem, para aproveitarem e tal. Mas isso é um papo para outro momento. O que eu quero é que vocês prestem atenção nisso que eu falei sobre funcionamento, como eu funciono, para que vocês observem como vocês funcionam, o que vocês precisam. Eu, por exemplo, se não tiver os 3 dias, não consigo essa conexão e aí eu vou protelando e deixando para depois e as coisas não vão funcionando. Então, esse ano, eu decidi que eu ia dar tempo para mim me conectar com as minhas coisas, né? Então, trabalhar de uma forma diferente, fazer minha agenda de outra forma, para que as coisas fluam, tá? E quanto ao Dia das Mulheres, o que eu gostaria de falar? Gente, olha, eu estou aqui me sentindo livre, feliz, satisfeita, saltitante, tendo trabalhado muito, bastante trabalho. Rocei, podei, cortei, né? Fiz comida para mim mesma, né? Porque eu moro sozinha, então eu tenho que fazer todas as coisas, né? Limpar, cortar, limpar a casa, às vezes cuidar de um cano. E eu fico bem feliz fazendo essas coisas, assim, não me sinto sobrecarregada. Porém, eu tenho que falar uma coisa. Isso é por quê? É porque eu não dependo de outra pessoa para fazer as coisas que eu aprendo, né? Eu vou atrás de aprender para não depender. Agora, isso quer dizer que não depender significa que ninguém nunca vai fazer para mim algo? Não. Né? Como dizia minha mãe, você aprende a fazer, faz o melhor, bem feito, treina, até para poder delegar para outra pessoa. Essas coisas básicas sobre se manter. Claro que eu não vou aprender tudo no mundo para delegar para outra pessoa. Ah, eu vou saber cuidar do dente para poder delegar para o dentista. Não, né? Necessariamente cuidar no sentido de fazer cirurgia, de isso, daquilo. Não, mas eu preciso saber o básico. Como é que eu cuido do meu dente no dia a dia? Para que ele serve? Como que eu uso? Para que ele funciona? Isso eu preciso. Ah, eu vou saber, por exemplo, pôr um gesso? Não vou saber pôr um gesso. Mas eu tenho que saber cuidar dos meus ossos. Saber para que eles funcionam, como que eu cuido, o que eu como para que eles estejam bem, que tipo de atividade eu faço para fortalecer, que tipo de cuidado eu tenho que ter com eles. Eu vim falar sobre essa liberdade que é a gente aprender, conhecer, ter acesso a coisas básicas de você se sustentar, cuidar de você mesmo, tá? Isso serve para homem e para mulher, não só para mulheres, né? Porque um homem que não sabe cozinhar não é muito livre, ele depende que alguém cozinhe, né? Uma mulher que não sabe roçar um terreno, ela depende que alguém roce o terreno para ela. Ou ela depende de ter um terreno que não tenha gramado, que não tenha terra, né? Que não tenha esse manejo. Então, para eu poder fazer escolhas mais livres, eu preciso aprender coisas, né? Não foi fácil para mim manter esses terrenos aqui. Não, eu ouvi muita coisa contra, né? Que, porque vamos fazer calçada em tudo. Porque vamos vender. Porque, nossa, não sei o que do lado do mato. Não, vamos fazer uma casa aqui. Porque aqui... Até eu chegar a fazer os cursos da agrofloresta, jardim agroflorestal, lago agroflorestal, permacultura, etc, 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 aprender tudo isso, primeiro eu tive que teimar sozinha, conseguir comprar o equipamento, a ferramenta, investir, comprar minha primeira roçadeira, roçar sozinha, porque na época as pessoas não queriam ensinar mulheres.
não era trabalho de mulher, né? Então assim, é uma coisa passageira, é uma bobagem, é uma teimosia dela. Ninguém levava a sério. E eu levei a sério, eu mesma, mesmo sem apoio para levar a sério. Eu levei a sério. E eu fiz acontecer. Comprei a roçadeira e fui roçando, tinha hematomas enormes na perna lá, porque eu não sabia. E roçadeira que afoga, e precisa levar. E daí aprendi a desafogar, mas daí carburador que tem para limpar, e bababá, e força que tinha que fazer naquela combustão. E foi. Aí eu abri mão, vendi a roçadeira a combustão, mas já tendo em vista que em algum momento eu ia comprar uma elétrica, né? Quando chegou a elétrica, tá aqui, ó. Super recomendo, mulherada. Aprendam, comprem, aprendam a manusear. É ótima. Depois, se vocês quiserem, aí a gente vê esse negócio de eu postar link, sei lá como que faz, eu vou descobrindo aos poucos, tá? O canal tá começando. Calma. Se você chegou e foi olhar se tem um link lá embaixo, não tem ainda, calma, daqui um tempo vem e olha de novo, tá? Porque eu vou postando essas dicas, essas indicações também para vocês, tá? Claro, se eu conseguir com comissão, melhor ainda, porque daí a gente faz ter retorno, né? Esse canal render, mas eu não sei como que faz isso, então se tiver que postar só como indicação, eu posto só como indicação mesmo, tá bom? Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, mulherada? Eu tenho um outro vídeo já pronto para postar daqui 15 dias, que é para os homens, mas agora eu vou falar um para as mulheres, tá? Mulherada, aprendam, aprendam a usar ferramentas. Aprendam, é libertador. E ferramenta para dentro de casa também, e furadeira, parafusadeira, porque hoje em dia, inclusive, elas são mais leves, são mais fáceis de manusear, percam o medo de tentar, saiam desse lugar de que a gente depende. Até porque, aí eu vou falar um pouquinho dos homens também, isso deixa mais saudável a tua relação com os seus companheiros, filhos, maridos, né? Por quê? Porque você entende melhor o limite das coisas. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, né? Tem o homem lá que limpa o terreno, né? O meu companheiro, vamos supor, ou meu filho, ou seja lá quem for. Ele vai limpar. Porque demora, porque isso, porque aquilo, aquele outro, não sei o que, não sei o que lá, né? Só que eu nunca fiz e eu não tenho noção do tempo. Então, às vezes, eu estou exigindo demais da pessoa. Mais, né? Querendo que ela tenha mais energia do que eu mesma teria ou do que, né? Eu não faço ideia, eu nunca fiz. Então, eu imagino na minha cabeça que em tanto tempo faz. Ou porque num dia ele fez mais rápido, nos outros dias eu quero que faça do mesmo jeito. Mas naquele dia tinha menos coisa para juntar no meio do terreno. Ou naquele dia a roçadeira não afogou. Ou eu não tenho noção dessas coisas, né? Então, eu exijo mais do que deveria. E fico implicando com coisas que não precisava implicar e gerando briga que não precisa gerar. Porém, tem um outro lado. Tem o lado do que eu acho que leva 5 dias para roçar. E às vezes leva um só, né? Em um dia dava para roçar. E a pessoa está realmente ali, se enrolando e tal, só para ficar lá fora e não ajudar nas atividades de dentro de casa, porque ela ainda não tem maturidade para entender que fazer as tarefas de casa também é liberdade para ela. Esse companheiro ainda não entendeu isso. Que lavar a louça, que passar pano, que cuidar da sua própria roupa, isso é liberdade, é libertador para ele também, né? Porque ele vai fazer do jeito dele, na hora que quer, do jeito que quer. Bem lavado, mal lavado, bem esfregado, mal esfregado, mas vai ter a liberdade de escolher como quer cuidar das suas roupas, gerenciar a sua comida, enfim, né? Todas essas coisas. Então, o que eu gostaria de deixar claro nesse dia, as mulheres, é mulheres, homens, seja lá como for, quem for, seres de outro universo que estão vivendo uma experiência aqui, libertem-se, libertem-se, libertem-se. Libertem-se tornando-se responsáveis por si, fazendo, aprendendo a fazer cada vez mais coisas por si, tendo cada vez mais responsabilidade pelo autocuidado, mas o autocuidado não é coisas, autocuidado de, como que fala? Skincare?
rotina de beleza, sei lá o quê. Não é isso. Não é sobre isso. Isso é uma coisa, um recurso, é um item. Autocuidado é sobre conseguir manter a sua existência, conseguir manter os seus sonhos, conseguir fazer aquilo que você tem inspiração, tem vontade, tem motivação para fazer. É um caminho trabalhoso conseguir esses recursos. Precisa treino, prática, tempo, mas vale a pena. E tanto mais rápido será, quanto mais rápido você entender e começar a praticar, né? Então, comece hoje. Hoje comece a praticar coisas por você, para você. E é isso. Um grande abraço. Então tá, postei.